Boa tarde, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, boa noite e bom dia, né? Não sei qual o momento, horário que você estará ouvindo essa mensagem, mas algo eu tenho certeza e rogo ao Deus Pai, ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça, a bondade e a sua misericórdia sejam derramadas sobre as vossas vidas de uma forma sobrenatural. Amém? Então, nesse dia, hoje é terça-feira, né? Nós normalmente temos culto na igreja, mas os irmãos acho que sabem, a pastora falou no domingo, né, na igreja. Eu levei um tombo, né? Eu caí, bati o joelho, estou aí contundido, né? Na linguagem do futebol, mas graças a Deus que nos dá a vitória e que tem sido nossa Ebenezer, a nossa rocha de auxílio. E se nós estamos vivos, se estamos felizes, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Então, eu quero nessa noite, né? Eu estou gravando porque não vou poder estar na igreja esta noite, então estou gravando aqui o culto, estou né, nesse momento. Eu quero falar sobre a humildade, né? A prática cristã, a relação da humildade com a prática cristã. Na última mensagem que nós meditamos sobre a carta de Tiago, meus irmãos queridos, nós fizemos aí uma reflexão sobre a sabedoria colocada em prática, né? E a demonstração prática de uma pessoa que é sábia é que ela é humilde. Ela não é arrogante, prepotente. Não, ela é humilde. Isso é ser sábio. Amém? Então, eu quero, nesse dia, é, meditar com você sobre esse tema, sobre a prática cristã baseada na humildade. Isso tudo está relacionado à carta de Tiago, para que possamos aí dar continuidade, não é, ao nosso estudo, à meditação que temos realizado, e dessa forma seguimos, ok? Então, Tiago, capítulo 1, verso 17 ao 20, diz assim, deixa eu anotar aqui, até onde vai o texto, só um instante, por favor, ok? Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das nuvens, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu só quero fazer aqui um pequeno comentário sobre isso aqui que Tiago fala no final do versículo 20, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque às vezes a pessoa acha que porque ela está irada, ela está revoltada, ou coisa semelhante, coisa desse tipo, né? Deus vai fazer justiça. Deus faz justiça porque ele é justo.
mas ele faz ao seu tempo. Ele não faz para vingar ninguém, não. Entendeu? Não é porque você deseja que Deus vai agir aí de forma a castigar ou qualquer outra coisa nesse sentido, até mesmo porque existe uma lei universal estabelecida por Deus, né, e anunciada aí pelo próprio apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, é que tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá, ok? Então veja bem, é, toda humildade, né, e a humildade como prática cristã, ela tem que fazer parte, isso deve fazer parte, do caráter cristão, da vida daquele que diz servir a Deus, daquele que diz ter uma vida espiritual, né? Então vamos lá. O que acontece é que a humildade ela é instruída, e quando ela é instruída pela palavra de Deus, sendo ela cristã, é porque a questão de ser humilde, isso já assemelha a pessoa a Cristo. Porque o Senhor Jesus era um exemplo de humildade. Nós observamos aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, né? Que o Senhor Jesus humilhou-se a si mesmo. Tá ok? Vamos lá. Tiago, a gente acabou de ler, que a humildade cristã, ela promove boas obras na vida do cristão. Existe um outro texto, tem um outro texto aqui que eu quero ler com você, está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 29, ok? É um texto muito conhecido da palavra do Senhor, você já deve ter ouvido várias vezes, lido várias vezes, deve ter ouvido muitas mensagens a respeito, né, desse texto, com esse texto sendo a base dessa mensagem. E ele então diz assim, versículos 28 e 29. Venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Preste atenção. Tomai sobre vós o meu jugo. Amém? E aprendam de mim. Vou parar aqui. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. O jugo, também conhecido aqui no Brasil, né, popularmente como canga, tá ok? Ele né, um instrumento, utensílio, na verdade, de madeira, né, um equipamento usado, né, para juntas de boi ou de outro tipo de animal, cavalos, burros, mulas, né, para que esses dois animais eles andassem juntos e lado a lado. Então o jugo, aqui, suponhamos que aqui estão os dois animais e aqui vem o jugo, né? Fechado em cima, logicamente. Então os animais automaticamente eles eram guiados para o mesmo lado, eles andavam no mesmo passo, no mesmo compasso, no mesmo tempo, entendeu? Então o jugo ele unia as pessoas, né? Os animais ali, perdão. Jesus está usando esse exemplo, essa metáfora. Então ele unia. Agora, então veja bem, Jesus ele convida o ser humano a tomar sobre si o seu jugo. A tomar sobre si, ou seja, o jugo, Jesus quer que que nós estejamos unidos a ele. Unidos. Sabe, irmãos? Unidos. Por quê? Para andarmos junto com ele.
para andarmos ao seu lado, para que ele nos guie, para que ele nos dirija. Por isso Jesus diz o quê? Tomai sobre vós o meu jugo. Mas aí, para completar, não é? Concluindo, complementando essa atitude que Jesus convida o ser humano a ter, ele diz assim: aprendam de mim. Olha, aprendam de mim. Quantos ensinamentos o Senhor Jesus deixou? Mas há um destaque aqui a ser feito, que nós precisamos observar. Observar. Aprender de Jesus. Nós vamos aprender. Existem diversas formas de aprendizado, nós aprendemos o tempo todo, aqueles que querem, lógico, né? Na nossa vida. Eu não estou falando no sentido apenas de aprender academicamente, né? Na escola, na faculdade, não. O aprendizado ele é constante nas nossas vidas, em todos os âmbitos, em todos os aspectos, em todos os momentos. Amém? Jesus não fundou nenhuma universidade, nada disso. Mas ele ensinava. Jesus era mestre em Israel. E nessa tarefa de ensinar, Jesus ele trabalhava, né, em duas frentes. Em duas frentes. A parte teórica e a parte prática. Ou seja, Jesus ele dava o ensinamento, ele passava a instrução e ele exemplificava com a sua vida. Ele demonstrava como deveria ser feito os seus ensinamentos. Então ele diz assim: aprendam de mim. Não aprendam de outro, aprendam de mim. Porque, meus irmãos, no cristianismo, Cristo é o modelo. Não existe cristianismo sem Cristo e muito menos Cristo sem cristianismo. Se não houver, se não a pessoa de Jesus no cristianismo, isso é qualquer coisa, qualquer ismo mesmo, menos cristianismo. Então ele vai dizer assim: o que é que vocês vão aprender de mim? E por que vocês precisam tomar sobre vós o meu jugo? A palavra do Senhor diz assim: olha, não vos prendei a um jugo desigual, porque tu vais sofrer. Vai sofrer, olha, o que eu estou fazendo aqui? Tu vai coçar a cabeça, meu Deus do céu, o que eu fui fazer? O que eu fui fazer, né? Então, o Senhor dá ali o exemplo da sua palavra, ao seu povo. Então ele vai dizer assim: aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. O que é que nós estamos falando? Da humildade como prática, como estilo de vida. A humildade. As pessoas hoje têm estilos, né? Diferentes, estilos, maneiras de se vestir, cortar o cabelo, isso, aquilo, um monte de coisa, né? Jesus ele está nos convidando a ter um estilo de vida semelhante ao dele. Mas estilo de vida é algo que a pessoa escolhe. A pessoa escolhe. Ela é influenciada? Sim. O ser humano é um ser altamente influenciável. A psicologia explica que não existe ser que não seja no outro. Ou seja, o ser humano ele tem uma tendência
natural a imitar o próximo, a imitar o semelhante, né? Ele tem essa tendência. Você vê, ó, quando eu falo muito sobre o pecado original de Eva e Adão, por quê? Porque nada, a Eva ela foi iludida, né, pela serpente, mas depois que ela consuma aquele ato, irmãos, o que Adão fez foi imitar. Adão imitou Eva. E quando Jesus diz assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo, ele está nos convidando a ter um comportamento semelhante. E ele, quando imita Eva, né, porque o texto diz que ela deu ao seu marido e ele comeu, foi uma decisão dele. Ele escolheu aquilo naquele momento, porque ele sabia das consequências. E aí é um fato muito evidente, muito claro ali no texto, né, na narrativa bíblica, que o diabo ele usou uma frase que mexeu com o interior de Adão e de Eva, que vai de encontro àquilo que eu disse a você, que não existe ser humano que não seja do outro. Que o ser humano tem uma tendência natural a imitar o próximo. O maligno, o diabo, ele trabalha de uma forma ali a despertar em Eva o desejo, a vontade de ser igual a Deus. E é necessário e salutar lembrar que Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: sede imitadores de Deus como filhos amados. Mas naquele momento, a imitação, que aquilo que Eva desejou, foi ser igual a Deus. Poxa, Deus tinha criado tudo, ele é o Criador. Deus é o doador da vida, foi ele quem os criou. Eles só tinham Deus para conversar. Eles conversavam entre si e com Deus. E Deus, como todo pai amoroso, ele dava instruções, orientações, perguntava como é que eles tinham passado o dia, como tinha sido, as experiências que eles haviam tido, não é assim? Mas Deus era um ser, né, é um ser divino, superior. E aí, o inimigo faz o quê? Deus não quer que vocês comam, porque no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a ele. E aí, nós podemos observar até que havia em Adão uma demanda reprimida. Como assim uma demanda reprimida? Sim, porque o texto bíblico não diz que Adão se opôs, não diz que Adão resistiu, ou que ele tenha refutado a ideia ou questionado Eva. Não. Quando ele chega, irmãos, e diz o texto que Eva deu ao seu marido e esse também comeu. Ou seja, ele tinha sim essa demanda reprimida. Ele imita o comportamento de Eva. Por isso ele coloca a culpa em Eva. Por isso ele coloca a culpa em Deus. Mas a demanda reprimida estava dentro dele. E ele coloca a culpa em Eva, dizendo assim: olha, eu fiz porque ela fez. Eu fiz porque ela fez. Eu fiz igual a ela, Senhor. E foi o Senhor que me deu ela. Então eu estou livre aqui na situação. E não era bem assim. Então o Senhor Jesus assim: olha,
Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Humilde, sincero, sem máscara, né? Mas aí Jesus ele vai mostrar o propósito desse princípio e o resultado dessa ação. Ele diz assim: e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Descanso para vossas almas. O mundo vive atribulado. As pessoas vivem atribuladas. E Jesus fala assim: olha, vocês encontrarão descanso para as vossas almas. E aí ele vai estabelecer o parâmetro. Lembra que nós falamos de jugo? As pessoas se prendem ao jugo desigual e trazem para si um fardo pesado. Elas fazem alianças e trazem para si a curto, médio e principalmente a longo prazo fardos pesados pelas próprias escolhas. Então Jesus diz assim: olha, pois o meu jugo, aquilo que vai unir você a mim, a Jesus, aquilo que nos une a Jesus, é suave. Suave. É suave. Não é algo que vai te machucar, que vai te ferir, que vai pesar sobre os seus ombros. É suave. Porque ele está carregando o jugo junto com você. Ele está ao seu lado, ele está te dirigindo, ele está te orientando. Não é? Entende assim? E o meu fardo é leve. Lembra-te que Jesus diz assim: olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é o fardo. Todos nós temos uma cruz a carregar, irmãos. Todos. Todos. Mas Jesus falou: tome a sua cruz. Palavra de Jesus. Ou seja, todos temos uma cruz a carregar. A questão é que se essa cruz que representa o fardo, né, as situações que a gente enfrenta, se ela for esse fardo, é o fardo compartilhado com Jesus, ele se torna leve, porque nós então não estaremos carregando esse fardo sozinhos, mas o Mestre estará nos amparando, amparando. E isso é algo importante. Porque eu dizia no começo dessa mensagem, um pouco mais para o meio, que quando Jesus fala aprendei de mim, e que ele ensinava a teoria e mostrava na prática como se fazia. Percebe? Percebe? Que há um alinhamento, que há uma coerência na vida de Jesus entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. Porque, irmãos, todo ser humano, filho, todo tem uma tendência a fazer um pouquinho diferente daquilo que fala. Viu? Todo, todo ser humano. E isso é algo, é uma das situações
que nós precisamos aprender a conviver e trabalhar, lutar e buscar a Deus para que haja uma paridade. O único ser humano que pisou nessa terra que fez igualzinho, igualzinho ao que falava foi Jesus. Ninguém mais. Ninguém mais. E digo a você, preste atenção, irmão, evangelho é verdade. É verdade. Tá? Se homens, eu vou citar dois. Um andou com Jesus, foi discípulo de Jesus, morreu de velhice na ilha de Patmos, escreveu um evangelho, escreveu cartas, 3 cartas, e recebeu do Senhor as revelações do Apocalipse. Chamado, não é, ali pelo Senhor, o discípulo do amor, aquele a quem o Senhor, o Mestre Jesus, confiou a vida de sua mãe, para que ele cuidasse de sua mãe. Ele diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos Jesus mentiroso. E nós somos mentirosos. É isso que ele diz. Se nós dissermos que não temos. Olhamos então para outro homem, o apóstolo dos gentios. Eu sempre cito esses textos porque eles nos remetem a uma reflexão muito forte, irmãos. Muito forte. Nós estamos no século XXI. Querido, eu vou dizer algo aqui para você, algo muito sério a você. Existem milhares de religiões. Milhares. Religião não salva ninguém. Ninguém. Quem salva é o sangue de Cristo. Em João 14,6, o Senhor Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em João 3, versículo 5, o Senhor diz que para se entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Em João 3, versículo 16, 3,16, Jesus diz também a Nicodemos o seguinte: que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 17, um texto que faz parte da perícope, que está dentro do contexto, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não, não, perdão, não para, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo de número 10 a seguir, diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, o verbo, e o mundo foi feito por intermédio dele, por ele. Mas o mundo não o reconheceu. Olha que trágico isso, né? O mundo não reconheceu a Jesus. Veio para o que era seu, irmãos. Veio para o que era seu. Quem era seu? Qual a nação de Jesus?
Qual a ascendência de Jesus? O que Jesus cumpre, o nascimento de Jesus cumpre, profecias. Veio para o que era seu, tá? Mas os seus, ou seja, o seu povo, a sua nação, eles não o receberam. Eles rejeitaram a Jesus. O que é que eles fizeram com Jesus? Pregaram Jesus na cruz. Fizeram de Jesus maldito, maldição, porque no livro de Deuteronômio diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora veja bem, lembra que eu disse a você, quando até comentamos um pouco da questão de Adão imitar Eva, de que as pessoas imitam comportamentos, atitudes, né, modismos. Versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então aí eu digo a você, novamente, que religião não salva ninguém. Quem salva é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que salva. Ok? Para a gente caminhar aqui para o final desse estudo nosso aqui, então, quem possui essa humildade que o Senhor Jesus nos ensina, nos mostra, e que é narrado na palavra do Senhor, eu preciso pegar outro texto aqui, só um minutinho. Mateus 5,16. Então, aquele que quem produz essa humildade, quem possui, né, portador dessa humildade, ensinada por Jesus na palavra do Senhor, meus irmãos, quem possui, irmãos, revela em si a verdadeira sabedoria. Revela em si a verdadeira sabedoria. E isso traz para si alegria e edificação e crescimento espiritual. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim o texto sagrado: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? A nossa luz é Jesus. A nossa luz não é essa lâmpada ligada à energia elétrica. A nossa luz não é a lanterna do celular. A nossa luz não é o reflexo que sai de uma tela, de um aparelho de TV, celular, tablet, monitor de computador. A nossa luz não é a chama de uma lamparina. A nossa luz não é a chama de uma fogueira, nem a chama de uma vela. A nossa luz vem do Senhor. Ele é a nossa luz. Ele é a luz do mundo. Irmãos, então, nós não podemos deixar de lado aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que a vida de Jesus nos ensina. Porque eu quero trazer mais um texto aqui. Aquele que nasce de novo, aquele que deixa de ser o homem natural, irmãos. Porque o homem natural é aquele que anseia por vingança, é aquele que puxa o tapete do outro. O homem natural, ele age na ira, sabe? Isso é um homem natural. O homem espiritual, não. O homem espiritual, ele pensa de forma diferente.
Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Quero, para a gente encerrar hoje aqui nossa meditação, hoje dia 4/7/2023, né? Ler o texto da carta aos Colossenses. Carta aos Colossenses, capítulo de número 3. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versos 1. Peraí, que é muito grande aqui, é 1:17. Peraí, capítulo 3. Peraí. Eu vou ler aqui, tá? É um texto um pouco longo, mas eu vou ler. João Ferreira de Almeida destaca essa perícope como instruções para um viver santo. Ou seja, se a sua Bíblia, porque existem muitas versões da Bíblia, as mais antigas, elas costumam, entre alguns espaços de texto, né, ter uma inscrição em negrito, dizendo assim, olha, destacando a abordagem, né, daquele texto ali. Então ele diz assim aqui, João Ferreira de Almeida. Presta atenção no que ele diz. Só um instantinho. Instruções para um viver santo. Instruções para um viver de separação para Deus. Então ele diz isso. Ó. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Vamos lá? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente ao falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade,
humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, o elo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Agora preste atenção. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizeram, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Então, meus irmãos, tudo que nós fizermos, e Paulo dizendo, quer tudo que façais, quer comais, quer bebais, façai ou fazei tudo para a glória de Deus. Vamos falar com Deus. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós estamos diante da tua santa presença, meditamos na tua santa palavra, e nesse momento, meu Pai, que nós estamos orando, eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Te agradeço pelo amparo, pela proteção, pela providência. Peço a Deus que, em nome de Jesus, o Senhor abençoe a todos os meus irmãos, que o Senhor nos dê graça e sabedoria para um viver santo e irrepreensível diante da tua palavra, diante da tua presença. Ajuda-nos a superar as nossas fraquezas. Ajuda-nos a te buscar e a viver de uma forma que te glorifique e exalte o teu santo nome, meu Pai. Peço pelos enfermos, doentes, hospitalizados, acamados, por aqueles que estão presos, cativos e oprimidos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor abençoe cada família dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Abençoa também, meu Pai, todos os dizimistas, ofertantes, todos aqueles que têm nos ajudado e contribuído para a manutenção e sustento da tua casa. Repreenda de suas vidas toda ação do devorador, da locusta, do minerador, do gafanhoto, do cortador. Abra, ó Pai, as janelas dos céus e prospera o teu povo. Toda boa obra. O fruto das suas mãos, o fruto do seu trabalho, eu declaro abençoado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enche os celeiros, transborda os lagares, multiplica o alimento, dispensa o salário, de forma especial e sobrenatural, meu Pai. Abençoa a casa, a empresa, o negócio, a fonte de renda. Abençoa, Senhor, a aposentadoria, a pensão, os currículos, as carteiras de trabalho. Pai, em nome de Jesus Cristo, dá vitória ao teu povo nas causas da justiça e desembaraça todo o processo de aposentadoria, supra as necessidades e vira o cativeiro de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, assim como o Senhor virou o cativeiro de Jó. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Querido, aqui na tela, em algum lugar aí, que eu não sei, eu vou colocar ainda na tela o vídeo, né? Vai ter aí, ou embaixo, eu não sei bem onde que tá não, mas que eu tenho que gravar o vídeo e colocar, né? Tem os dados bancários da igreja, a gente se conta no Banco Itaú, tá? Se você quiser nos ajudar, fazer uma doação para nos ajudar na obra do Senhor, nós necessitamos disso, de ajuda dos irmãos, né? E todas as ofertas, doações, elas são consagradas no altar do Senhor, tá bom? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, hoje e todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus vos abençoe. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.